Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé, por gentileza, enquanto você vai ofertando, dizimando. Abra a palavra de Deus em João, capítulo de número 4. Quero saudar você que está me assistindo da sua casa, através do YouTube, das redes sociais, do Facebook. Que você compartilhe essa mensagem com mais 7 pessoas. Alcançando essas 7 pessoas, vai multiplicar e você será um abençoador de vidas. Então, compartilhe o link da Igreja de Deus do Leão e seja abençoado. Estenda suas mãos para cá, vamos, ora por mim. Senhor meu Deus, eu careço 100% de Ti. Pai, eu me rendo ao Teu Espírito para lhe fazer aquilo que Ele quer nesta manhã. Senhor, eu careço da graça, da bondade, da Tua misericórdia, careço da Tua unção, Senhor. Venha sobre mim o Teu Espírito neste momento, Senhor. Toma minha boca, minha voz. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Está aqui a Tua igreja, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, versículo, aleluia. João capítulo 4, versículo 23. Você que trouxe a Bíblia ou através do celular, está atrás, na minha retaguarda aqui atrás de mim, a mensagem no telão, a palavra de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. O Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Toma o seu assento, dando glória e aleluia a Deus. Meus amados irmãos, Deus, Ele tem os seus escolhidos. Como já a princípio, no início desse culto, o Senhor já falou: eu escolhi o rei Ciro, o meu ungido, a quem eu elegi. E Deus levantou esse rei para salvar aquela nação, para guerrear contra as nações alheias. Deus levantou o seu ungido e Deus cumpriu as promessas. Aleluia. E aqui em João capítulo 4, esses dias o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Deus, Ele está à procura de homens e de mulheres que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. Esta adoração, ela tem que ser do coração. Adoração verdadeira. Deus está à procura de homens e mulheres que adoram com coração sincero. O próprio Deus, Ele é espírito. Estamos falando não apenas da adoração de levantar a mão, ou dizer glória e aleluia, mas não só com o corpo, gesticulando ou adorando, mas com a intenção do nosso coração. É uma adoração que vai subir para Deus, que interage o corpo, a alma e o espírito. É essa adoração, uma oração colocada na palavra, que a Bíblia é a palavra, a verdade. Então Deus está à procura daqueles que adoram Jesus em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que têm uma adoração verdadeira. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Vamos repetir comigo essa palavra? Diga comigo: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esse é o tema da mensagem, Alain. Aleluia. Meus amados, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1,
O Senhor, ou seja, o Senhor dizendo através da sua palavra, Paulo escrevendo e passando isso para a igreja, e passando a Timóteo, que ainda era moço na fé, e precisava desenvolver Timóteo para o chamado, como foi apresentado aqui sobre fazer missões, missiologia e pregar a palavra. O ID é para todos, sim, mas aqueles que são urbanos, aqueles que são regional, ou seja, no seu bairro, na sua cidade, outros transcultural para as nações. Deus estava preparando Timóteo, e através do Paulo, Timóteo foi moço de Paulo, assim como Lucas aprendeu aos pés do apóstolo Paulo. Mas Paulo vai deixar uma palavra para Timóteo, em 1 Timóteo 3,1, dizendo: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo está falando, aquele que deseja o bispo, ser bispo, aquele que deseja a parte ministerial da igreja, aquele que deseja e tem o chamado no coração, aquele que sente a vocação, aquele que o coração dele arde para pregar a palavra, para louvar, para evangelizar, aquele que deseja ser pastor, excelente obra deseja. Paulo estava nos deixando esta palavra, que aquele que deseja a liderança ministerial e eclesiástica, excelente obra deseja. Digo para a igreja que é uma grande responsabilidade estar em cima dessa tribuna pregando a palavra, mas um dia eu desejei pregar a palavra, um dia eu quis sentar para aprender a palavra. Um dia eu participei de escola dominical, um dia eu recebi oração, outros dias eu recebi conselhos pastorais, mas lá atrás, Deus, quando me chamou, eu precisei me preparar para estar um dia pregando a palavra. E nesta manhã, Deus está escolhendo, Deus está à procura daqueles que desejam, aleluia, o ministério, daqueles que têm sede e fome pela liderança. Deus, nesta manhã, Ele escolhe em nosso meio alguns, ou seja, porque não todos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas eu aprendo que o Pai está à procura, não só de verdadeiros adoradores, mas daqueles que desejam desempenhar na sua obra a vocação. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta aqui e você seja sincero. Você sente a vocação, o chamado, a comissão dentro de você? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu sinto. Metade da igreja levantou a mão. Aleluia. Oh, glória. Os outros que não levantou a mão ainda não conhecem ou ainda não foram despertados. Mas nesta manhã eu quero trazer uma palavra revelada do céu de encontro para a tua vida. Aleluia. Nós fomos comissionados e convocados. Efésios 1:4 diz a palavra de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já havia comissionado, Ele já havia convocado, Ele já havia elegido. Foi falado aqui, eu escolhi Ciro, eu elegi Ciro, eu levantei Ciro. E nesta manhã eu quero pregar sobre em cima dos escolhidos. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando eu falo da chamada, eu não posso esquecer de Abraão. Deus chama Abraão e promete que através dele uma grande nação, que ele seria pai de multidões. Abraão começa o seu chamado. Quando finda a vida de Abraão, Deus levanta Moisés. Mas Moisés está lá no deserto,
já está com a idade de 80 anos. Mas Deus precisava de um escolhido para que guiasse o seu povo. Porque o que Deus prometeu em Gênesis 12 para Abraão é algo geracional, que vai passar de geração em geração, de tempo em tempo. Aí Deus, numa sarça que queima, que arde, que fumega, na sarça que o fogo vem sobre a sarça e queima. E Deus, a palavra de Deus sai daquela sarça ardente e chama Moisés para a obra. Moisés, eu te chamei para a liderança do meu povo. Te chamei você para libertar o meu povo do Egito. Tirar meu povo das mãos de Faraó. Moisés falou, eu sou pesado de boca. Sou gago, Senhor. Sou pesado de boca. Eu vejo Deus falar, Moisés, não adianta dar desculpa. Arão fala por você, mas eu estou te chamando hoje e há um chamado. Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus o chamou, aleluia, para ser o libertador do seu povo. Quando eu também falo de chamada, quem não se lembra que um dia Isaías estava entrando no templo, no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A sua roupa era tão grande que enchia dentro do púlpito, ou seja, da igreja. A roupa de Deus enchia de glória o ambiente. Aleluia! E Isaías fala, ai de mim, porque eu vou morrer. Eu vi Deus. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento, um anjo, aleluia, um serafim, voa até Isaías e toca nos lábios de Isaías, tirando a sua iniquidade, purificando o seu pecado, tirando a sua iniquidade, te perdoando. Isaías, quando vê o céu, vai falar, Deus vai falar, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora, eu vejo Isaías olhando para a sua vida e dizendo, agora eu estou puro, agora eu posso, agora meu coração está limpo. Isaías dá um brado aqui embaixo na terra, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, porque Deus deixou Isaías ver ele, porque Deus estava convocando Isaías para o chamado. Não adianta dar desculpa, Deus purifica, Deus santifica, Deus lava, Deus coloca alguém para falar com você ou por você, mas você vai fazer a minha obra. Aleluia, quando eu falo de chamado, eu não posso esquecer de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saí da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aí Jeremias vai dizer, Senhor, e disse, não digas, em versículo 6, então disses, eu, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Isso é desculpa. Tinha sacerdotes na época, tinha entendidos, tinha homens mais preparados, e Jeremias está dizendo, eu sou uma criança, tem pessoas melhor que eu, tem pessoas mais preparadas do que eu. Aí Deus vai dizer, mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor, eis que coloco as minhas palavras na tua boca. Não tem como dar desculpa, Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. Se possível, a mão dele vai tocar na tua boca, ele vai tocar no teu entendimento, ele vai abrir o teu entendimento dando sabedoria da palavra, ele vai te dar graça, poder e unção. Mas nesta manhã eu falo com os escolhidos e elegidos por Deus antes da fundação do mundo.
Eu trago esta palavra do céu para a amada igreja de Valinhos e para você que me assiste, aleluia, Atos capítulo 13. Paulo estava na igreja de Antioquia se preparando, porque ele tinha um chamado, aleluia. Nós somos conhecedores que Deus chamou Saulo, antes dele se transformar em Paulo, em Atos capítulo 9, os céus encontrou com ele, a conversão dele, mas agora ele está se preparando para a vocação a qual Deus o chamou. Ele está servindo na igreja de Antioquia, ele está trabalhando na igreja de Antioquia, ele está servindo ao Senhor na igreja de Antioquia. Enquanto você não dá glória, eu não vou parar de falar, ele está servindo ao Senhor. Ele está servindo ao Senhor. Antes do chamado, ele está trabalhando para o Senhor. Aleluia, antes do chamado, ele está limpando a cadeira, limpando o chão, lavando o banheiro, está no estacionamento, está dando paz do Senhor na porta, está levando um copo de água para o pastor no púlpito, está servindo ao Senhor, está adorando, está cantando, está louvando o Senhor e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, que eu aprendo aqui, quem fala com o pastor para separar alguém para o chamado, para o pastorado, para o bispado, não sei se existe isso, para missões, para o evangelismo, é o Espírito Santo. Quem vai te separar não é o homem só confirma aquilo que Deus já falou, mas o Espírito Santo vai falar com o pastor, e nessa igreja tinha profetas e mestres, ou seja, doutores e profetas, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram, ordem e decência. Aleluia, eu cheguei nessa igreja e falei na época para a saudosa pastora Solange: pastor, eu sei pregar a palavra, eu ministro a palavra. Fiquei 1 ano de banco sentado. Aleluia, eu achei que eu já ia chegar pregando. Não, vamos conhecer essa ovelha primeiro. Se ela tiver carrapicho, vamos limpar ela, vamos preparar ela, vamos ver se Deus é na vida dela, vamos fazer prova, vamos instruir primeiro, deixa Deus no tempo dele levantar você, aleluia, continua servindo. Eu quero dizer, vai chegar o teu tempo, a tua hora e o teu momento, e a hora que chegar a tua vez, Deus vai falar com o pastor: levanta ele, unge ele, separa ele, envia ele, porque o próprio Espírito Santo vai te designar para a obra que ele tem na tua vida. Quando eu falo da chamada, eu não posso esquecer de Davi, aleluia, mas antes de entrar em Davi, Deus foi lá lá onde estava Eliseu, 12 juntas de boi, arando terra, e Elias passou e jogou a capa, disse: segue-me. Ele deixou tudo e seguiu. Jesus passou na coletoria onde estava Mateus e falou: segue-me. Não precisou de falar mais nada, Mateus já começou a seguir. O anjo do Senhor foi lá onde Gideão estava malhando trigo no lagar e falou com Gideão: aleluia, homem valoroso, o Senhor é contigo, vai usar a tua vida para libertar o povo das mãos dos medianitas. Obrigado, varão. Salmo 89. Aleluia, versículo 20, achei a Davi meu servo e com meu santo óleo o ungi. Aleluia, Deus, Ele escolheu você, Deus, Ele te chamou, aleluia, oh glória, não vai precisar de você fazer nenhum esforço, basta você ficar no caminho, aleluia. O plano de Deus segue desígnios pré-estabelecidos. Deus tem todos os eventos em suas sequências, planejadas de acordo com os seus propósitos divinos. Você não precisa entrar em preocupação, em agitação, para tentar cumprir o destino dele para a sua vida. Somente siga o caminho.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para nós, para que andássemos nela. Aleluia, basta você entregar a tua vida para Jesus e acreditar no teu chamado, e Deus vai se encarregar de fazer a obra que Ele tem na tua vida. Nesta manhã, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Nesta manhã, Deus procura voluntários. Deus procura ceifeiros para trabalhar na sua obra. Grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Nesta manhã, Deus procura um coração aberto, um coração que está aberto para a sua obra, alguém que deseja o episcopado, alguém que deseja a liderança, o chamado. Aleluia! Deus já tinha observado Davi no pasto cuidando de ovelhas. Deus já tinha observado Davi no aprisco atrás do curral cuidando de ovelhas. Enquanto o primeiro rei monarca Saul desprezou a chamada, porque Saul começou bem, começou cheio do Espírito Santo, começou profetizando, depois começou a quebrar leis, depois começou a desobedecer o Senhor, mandamento de Deus, princípio de Deus, fez sacrifício que não é para ele fazer, é algo, coisa do sacerdote, mesmo sendo rei, deixou crescer o orgulho, a soberba, a arrogância, acabou perdendo o Espírito Santo. Aí Deus tem que chamar o profeta e juiz Samuel. Samuel está lá em Ramá, lá no templo de Ramá, servindo a Deus. E Deus vai falar: Samuel, Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, então disse o Senhor: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre um dos seus filhos já tenho me provido de um rei. Deus já tinha escolhido Davi, e Davi no pasto não sabia que tinha uma unção para a sua vida. Aleluia! Talvez você está trabalhando no seu trabalho, está na igreja servindo ao Senhor, mas no mundo espiritual existe um plano divino para desenrolar. Existe uma chamada divina para cumprir sobre a tua vida. Davi não sabia o que ia acontecer na vida dele, igual eu e você não sabe o que vai acontecer amanhã na nossa vida, o que vai acontecer mês que vem, ao próximo ano. Mas Deus tem nesta manhã algo novo, tem unção para a nossa vida. Nesta manhã, eu quero profetizar, tem mesa preparada, tem banquete preparado e tem unção preparado para a tua vida. Deus vai dizer: Samuel, levanta-te e pega o chifre, o vaso de azeite. Chifre fala de força e azeite fala de óleo, fala de unção. Samuel tem uma missão para você. Ele sai da onde ele está e vai para a casa de Jessé, lá em Belém. Ele chega lá em Belém e os anciãos da cidade se assustam, porque Samuel, ele era uma autoridade, ele representava Deus na cidade, ele tinha poder sobre a sua boca, ele era um juiz, ele era um homem de Deus, um profeta, carregava a unção, a presença de Deus, e ele tinha poder para abençoar aquela cidade ou para amaldiçoar aquela cidade. Os anciãos temem em ver Samuel chegando. Aí diz: é de paz a tua vinda, é de paz, eu vim sacrificar. Saul não podia saber que Samuel estava lá. Saul ainda era o rei e iria continuar sendo rei por muitos anos. Aleluia! Mas Deus já tinha designado alguém para ser rei. Aleluia! Deus ia remover o trono de Saul para colocar Davi naquele trono. Aleluia! Glória a Jesus! E ele chega na casa de Jessé. Aleluia! E ele chega em Belém, ele sacrifica ao Senhor. Depois, na casa de Jessé, ele vê Eliabe. Quando o profeta Samuel vê Eliabe, no versículo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que o profeta Samuel diz isso?
Porque Eliabe é alto, é bonito, é formoso, talvez elegante, tem um corpo de guerreiro, já serve ao exército do rei Saul. Eliabe lembra do primeiro rei que está no trono, Saul. E o profeta fala, certamente é ele, o escolhido de Deus. Eliabe, olha, homem forte, formoso, bonito, guerreiro. Tem característica do rei, tem as mesmas características. E Saul era belo, formoso, bonito. Acima dos ombros não tinha homem mais bonito do que Saul na época. Mas Deus desprezou Saul. E agora Samuel está dizendo, Eliabe certamente está perante o Senhor, o seu ungido. O profeta estava ali com percepção. Mas aí vem a revelação. Disse Deus, Samuel, não atentes para a aparência. Aleluia! Porém o Senhor disse, Samuel, não atendes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus rejeitou Eliabe. Vou adiantar aqui, Deus rejeitou Samar. Deus rejeitou Abinadab, passou os 7 filhos de Jessé, os 7, Deus falou, Samuel, não é esses. Deus está olhando o coração, aleluia. Lembra que nós começamos a dizer, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque quando Deus olha o coração, Deus está olhando a intenção do coração. Deus está olhando os pensamentos, Deus conhece os nossos pensamentos. Eu não conheço você, você não me conhece, você não sabe o que eu penso. Nós, o ser humano, não tem capacidade de conhecer os pensamentos do outro. Mas Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono nos céus, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as nossas emoções, e Ele sonda o teu coração. Jeremias 17:10 vai dizer assim, mas o Senhor Deus, deixa eu achar aqui, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e assim para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus, Ele vai escanear, Ele vai esmiuçar, Ele vai sondar o teu coração. Quem não se lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Senhor, ó Deus, versículo 23, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Nesta manhã, tem um Deus na eternidade que te chamou, te escolheu, tem um plano divino para a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar o teu ministério, quer te impulsionar na tua chamada, mas também está de olho no teu coração. Como está o teu coração? Quando Deus fala, olhei para a terra e achei a Davi, homem, mas homem segundo o meu coração. Quando Deus olha para a terra, Salmo 89:20, diz, achei a Davi, meu servo. Deus não fala, ele é rei. Deus não fala, ele é profeta. Deus não fala, ele é adorador ou juiz. Deus já sabia que ele vai ser tudo isso. Mas Davi continua sendo um servo de Deus. Achei o meu servo Davi e com meu santo óleo ungi. Nesta manhã, se Deus achar aqueles que no início do culto levantou a mão, a sinceridade da vocação, o desejo ardente, latejando pela chamada, verdadeiro adorador, aquele que não vai se corromper, aquele que tem caráter, aquele homem e mulher que é humilde, é sincero, é temente a Deus, aleluia, tem desejo verdadeiro de adorar o Senhor, se prepara, que você vai chamar a atenção de Deus para a sua vida. Eu não vim aqui contar a história de carochinha. Eu vim contar aquilo que Deus mandou entregar para a amada igreja. Ele é poderoso para cumprir. Aleluia! Aí passaram-se todos os jovens.
O profeta Samuel olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens. Aí o pai vai dizer assim: ainda falta o menor. O pai não falou falta Davi, não, o pai falou falta o menor. O que é isso? Desprezo. O que é isso? Não tem importância se ele está na festa ou se não está aqui. Profeta, penso eu com a mente de pregador, manda chamar, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto Davi não chegar. Enviaram homens para o pasto para buscar Davi. Penso eu que ele está lá com a sua harpinha, que todos os dias ele salmodiava, cantava, ele era um adorador, aleluia. E o adorador, ô glória, você varão de branco, levanta a mão aí, obreiro. Seu obreiro do Senhor, levanta a mão. Deus te chamou para pregar, viu? O adorador, não importa onde ele está, ele adora ao Senhor. Não importa se ele está no pasto, ele é adorador. Não importa se ele está no deserto, ele é adorador. Não importa se ele está na fornalha, ele é adorador. Não importa onde ele se encontra, ele é adorador. O Senhor te chamou e te escolheu desde o ventre da tua mãe. Abra a tua boca e a encherei. Alabassúria canta lá, foi o Senhor que te escolheu, varão, alamantui calai, Ele te deu, aleluias, Ele te entregou as espadas, filho, Ele te deu ferramentas para a obra dEle, e hoje Ele te renova, Ele alegra o teu coração, Ele te derrama graça, aleluias. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto o Davi não chegar. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém pode roubar e tomar o que é teu. Ninguém pode arrancar o que Deus preparou como destino para a tua vida. Ouça, ele não sabia do que ia acontecer na sua história. Mas o profeta, uma autoridade, estava lá na sua casa esperando ele chegar. E quando Davi chega, aleluia, menino ruivo de aproximadamente 17 anos. Pele branca, mas um pouco queimada do sol castigante de fazer o serviço duro de cuidar de ovelhas. Como eu sei que ele era desprezado, Eliabe no capítulo 17... se ira quando vê Davi na batalha e fala: por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei qual é a intenção do teu coração, Davi. E Eliabe se enche de ira quando vê Davi. E o menino chega sem saber o que está acontecendo, e há uma manifestação no céu, os céus estão abertos, o Espírito Santo estava ali esperando ele chegar. E quando Davi chega, o Espírito Santo fala para o profeta Samuel: levanta-te e unge, porque ele é o meu escolhido, é ele. E Davi fica ali na posição de receber. Penso eu que Davi fica de joelho, porque a unção não é uma unção de sacerdote. A unção que vem sobre Davi não é uma unção de profeta. A unção que vem sobre Davi é uma unção de rei, de monarca. É uma unção de reino, de governo, de governo. E ali está todos os seus irmãos, todos olhando. Os anciãos da cidade sabem que algo vai acontecer. O pai está ali dizendo: nossa, mas eu achei que era Eliabe. Eu achei que seria Samar. Eu achei que seria Abinadab. Mas Deus escolheu Davi porque é homem segundo o seu coração. O Pai procura nesta manhã verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que não se corrompem. Verdadeiros adoradores que não sentam na roda dos escarnecedores. Verdadeiro adorador é separado para Deus. Verdadeiro adorador ama a chamada, ama a Deus acima de todas as coisas. Verdadeiro adorador não barganha com o mundo. Quando Davi está ali, o óleo desce, a unção desce sobre o Davi. E a Bíblia vai dizer no versículo 13: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito de Deus começou a governar pastor Wilson, a mente dele. Pastora Vera, o Espírito Santo se apossou de Davi e falou: ele é meu, aleluia, eu vou enchê-lo, aleluias. O que eu quero dizer com esta mensagem, há uma unção para a tua vida. E a unção, quando ela vem, amada igreja, se coloca em pé. Aleluia, a unção quando ela vem, ela destrava tudo que está travado na tua vida. Oh glória, a unção de Deus, quando ela vem para destravar tudo que está travado na tua vida. A partir desse dia, Davi não foi mais o mesmo. Ele ia e vinha do palácio para a casa do pai, ia para o pasto, do pasto para a casa do pai. Aí o rei chamava: vem aqui tocar a harpa. Os criados que serviam o rei Saul falaram assim: conhecemos um jovem que toca bem harpa e Deus é com ele. Como é que aqueles criados sabiam que Deus era com Davi? Porque a unção faz a diferença. O demônio possuía Saul, Saul ficava irado. Chamavam Davi para tocar, louvar o Senhor, e acalmava o coração do rei. Aí Davi voltava para a casa do pai. No outro dia, chamavam Davi lá. A Jonas amou Davi, filho do rei, amou Davi. Falou: não dá para você ficar aqui, Davi. Saul falou: você a partir de hoje vai ser meu pajem de arma. Você vai carregar minhas armas na guerra. Quando apareceu o dia de guerra, chegou Golias para desafiar o povo de Israel. Quem se prontificou em vencer Golias? Davi, porque a unção que estava sobre ele matava gigantes. O que Deus quer te dar aqui vai projetar a tua vida. Diga comigo: do pasto para o palácio, do pasto para o trono, do pasto para a exaltação, do pasto para a dupla honra, do pasto, aleluia, para a coroa, do pasto para a realeza. Diga comigo: eu nasci para carregar a unção de Deus na terra dos homens. Eu queria mais 2 horas para continuar pregando. Oh glória, oh glórias, oh glórias. Senhor, nesse momento eu quero orar, meu Pai. Fecha os teus olhos. Oh glória, glória, oh glória, se prepara para fechar com louvor aqui em cima. Oh glória, a unção virá sobre a tua vida. Não importa onde você trabalha, aonde você mora, qual ministério você serve. Tem pessoas de outra igreja me assistindo, mas eu quero nesta manhã liberar a unção. Espírito do Senhor, libera a tua presença neste ambiente, libera a tua presença nesse recinto. Meu Pai, a unção, ela vai destravar. Aleluia, aleluia. A unção, ela traz cura. Davi era o menor. Davi estava ali numa posição de humildade no pasto, cuidando da ovelha. Estava no curral, irmãos, cheirando esterco, para não falar outro nome, cheirando urina de ovelha. Estava ali no sol casticante, atrás do aprisco. E os olhos do Eterno falou: é Ele, eu quero Ele, eu vou derramar o meu Espírito sobre Ele. Nesta manhã Deus procura, o Pai procura, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Ei. O Pai procura para destravar a tua vida hoje. Hoje tem cura. Hoje tem o Espírito Santo que cura. Está com traumas, está angustiado, está oprimido, está ferido, está machucado. Você é escolhido. Há uma unção que vai vir sobre a tua vida para te levantar. Através da tua vida, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Oh, nós oramos nesse momento, Senhor, e chamamos a tua presença. Vem, Espírito Santo. A tua igreja ouviu a tua palavra. Oh Senhor, o Senhor nos escolheu.
fomos chamados e escolhidos. Eu quero chamar os pastores aqui à frente para estarmos orando. Quero chamar você que sente o chamado queimar, mesmo que você olha para as circunstâncias e falou: eu não tenho capacidade, mas eu tenho sede. Eu não tenho conhecimento bíblico, teológico, mas eu tenho vontade um dia de aprender a pregar, louvar. O meu coração arde para cuidar de almas. Eu tenho um chamado pastoral, outros um chamado evangelístico para ganhar almas. Ou talvez você não sente nenhum chamado, mas só quer adorar. Eu convido você, vamos estar ungindo a tua vida aqui. Aleluia, oh glória. Começa a sair do seu lugar, aleluias. Pai, eu declaro que a unção está desbloqueando agora. A unção está destravando. O Senhor, Pai, traz à existência aquilo que nós fomos chamados para te servir, chamados para te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou descer, eu quero orar por você. Oh glória, oh glória, o fogo de Deus vai descer sobre os altares aqui. Não adianta ter lenha, não adianta o altar estar pronto. Precisamos do fogo do Senhor, precisamos do fogo do Senhor. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito.